Eu quero falar aqui do Deus que nós servimos. Quero falar do seu currículo, do currículo de Deus. Quando alguém quer saber as qualidades de alguém, a gente pede o currículo dele. Deus tem o currículo, e Ele sempre se apresenta como o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus do universo. Ele é o Deus dos impossíveis, das maravilhas. Ele é o grande El Shaddai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso. Diga Todo-Poderoso. Diga: eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Dê um aplauso para esse Deus mais uma vez. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Amém. Grande é o Shaddai, Rei do universo. Quando os grandes homens do Antigo Testamento, os reis, iam orar diante do Senhor numa situação de adversidade, de dificuldade, a primeira coisa que eles diziam é: Tu és o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Amém? O Salmo diz: o seu reino domina sobre tudo. O seu reino domina sobre tudo. Ele governa sobre os assuntos humanos. Ele interfere nos assuntos humanos. Em nome de Jesus, aleluia. Ele governa as nações. Ele levanta reis e ele derruba reis. Reis, presidentes. Quando fala rei, falamos no geral. Ele é o que governa as nações. Toda autoridade no céu e na terra. O Altíssimo, ele é chamado de o Altíssimo, El Elyon, aquele que está acima de todos. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Amém? A Bíblia diz isso lá no livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 32. O grande rei Nabucodonosor, ele foi um dos maiores reis da história. Ele conquistou quase todo mundo conhecido da época. E Deus, o Deus Todo-Poderoso, se revelou para ele. E Deus revelou para ele que todo o poder que ele tinha foi dado pelo próprio Deus. Foi Deus que entregou esse poder a ele. E eu fico alegre porque eu vejo que o rei Nabucodonosor, ele se converteu. Ele teve um encontro com Deus, né? Ele teve um encontro com Deus. Ele teve um sonho. Está lá em Daniel capítulo 4, do versículo 28 em diante, mais ou menos. Ninguém vai passar, não precisa passar, vou aqui só. E ele teve um sonho, e ele ficou perturbado, e ele buscou a interpretação, buscou todos os sábios do reino, ninguém soube interpretar, até que ele buscou Daniel, o profeta. E ele disse que Daniel era o Deus de Daniel era o Deus de todos os deuses. E Daniel revelou o sonho para ele. E esse sonho, né, foi revelado para ele, mostrava que ele ia passar por um momento difícil na vida dele, que Deus ia provar, ia mostrar para ele que ele é Deus, que ele levanta e que ele derruba. E quando Daniel, eu vou ser assim não vou ser bem detalhista, quando Daniel contou o sonho para ele, Daniel contou para ele justamente isso: Deus, Ele está dizendo que todo o poder que você conquistou foi entregue por Ele, e que se você se orgulhar, se você se ensoberbecer, se você pensar que você mesmo conquistou esse poder, Ele vai tirar esse poder, para que você saiba que é Ele que domina sobre as nações e sobre os reinos. É Ele que levanta reis e Ele que estabelece reis. E interessante que ele diz que ele pode levantar um grande, ele pode levantar alguém que todos pensariam que ele nunca seria rei. E Daniel ficou nervoso quando teve que interpretar esse sonho, porque ele ficou preocupado que ele teria que dizer algumas verdades para o Nabucodonosor.
Mas o Nabucodonosor disse o seguinte: não temas, Daniel, o que o sonho revela, pode falar para mim, não vai acontecer nada com você, em outras palavras. E Daniel disse justamente isso. Daniel disse: olha, tu és um grande rei, tu conquistou toda a terra, mas eu quero que tu saibas, o Deus do céu está falando através desse sonho para você, que Ele é quem te deu essa autoridade. Então Ele te chama para o arrependimento. Ele diz que você seja uma pessoa justa, cuide dos pobres, não se orgulhe, não se ensoberbeça por causa do seu poder, porque Ele quem lhe deu. Porque se você não se arrepender, Ele vai mostrar para você que Ele é que detém o poder, e Ele vai tirar o reino de você. Passou-se 1 ano depois desse sonho. 1 ano depois, Daniel o exortou, falou isso para ele, e passou-se. 1 ano depois ele estava no seu palácio, um momento assim de extrema paz, um momento de apogeu, de auge no reino, e ele estava passeando pelo palácio dele. Ele disse: olha que palácio grandioso eu construí, olha como eu sou agora o rei de praticamente toda a terra, olha o poder que eu tenho. Naquele momento, o sonho se cumpriu, o sonho de 1 ano atrás se cumpriu, e uma voz do céu disse: o reino será tirado de ti, para que tu saibas que o Deus Todo-Poderoso tem domínio sobre o reino dos homens. Vou citar aqui só o Daniel 4,32: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Naquele dia se cumpriu a profecia. O rei ficou louco, maluco, e ele foi afastado do reino. A Bíblia não dá os detalhes, mas alguém deve ter assumido no lugar dele. Ele foi afastado do reino, e ele ficou morando no jardim do palácio. Ele comia grama, o rei comia capim. As unhas dele cresceram, os cabelos cresceram, e durante 7 anos, aproximadamente 7 tempos, ele ficou como louco, comendo capim, comendo ervas. Mas depois dos 7 anos, Deus o restituiu. Ele voltou à consciência, voltou ao entendimento dele, e ele foi restaurado no reino. E eu digo que aí ele se converteu, ele louvou, ele adorou o Deus do céu. Ele disse: realmente, tu és o Deus Todo-Poderoso, realmente, tudo que eu conquistei, foi pela tua misericórdia, foi porque tu me deste, porque tu me entregaste. Deus tem domínio sobre o reino dos homens, amém, querido? Deus governa as nações, Deus está no controle, amém, querido? Tem gente que pensa que Deus não está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle dentro das regras que Ele mesmo estabeleceu, amém? Ele mesmo estabeleceu. Primeiro, Deus está no controle, o Altíssimo governa sobre o reino dos homens. Segundo, Deus opera com o exército do céu. As pessoas falam tanto em demônios, mas os anjos são muito mais do que os demônios. A Bíblia diz que apenas 1/3 dos anjos se desviaram. Então, se 1/3 dos anjos se desviaram, 2/3 permaneceram fiéis. Deus opera com o exército do céu. Os anjos trabalham a nosso favor, queridos, amém? Olha lá, Salmo 91, versículo 3: Ele te livrará do laço do passarinheiro, Ele te livrará das armadilhas, das ciladas do inimigo, das armadilhas do diabo. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das tuas asas seguro estarás. Nenhum mal te sucederá. O 9 e o 10, o 10 e o 12.
praga nenhuma chegará à tua casa, porque o Senhor dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus opera com os exércitos do céu. Os anjos ainda estão a serviço daqueles que haverão de herdar o reino. Anjos são coisas atuais, eles ainda são ativos. Tem um documentário antigo que é Anjos em Ação, que fala de diversas situações em que os anjos interferem na vida cotidiana da nossa era, já da era desse tempo já. E eu estava lendo o livro de um pastor, Gary Haynes, é um pastor americano que naturalizou-se brasileiro, e ele fala que certa vez ele estava numa viagem e o pneu furou no meio da estrada, lá no meio do nada, como se diz, e ele foi trocar o estepe, mas de repente quando ele foi olhar lá no carro, ele tinha esquecido o macaco. Ele tinha tirado em casa e ficou sem macaco para fazer a troca do estepe, e ele começou a murmurar e reclamar. Ele chutava o carro, ele estava indo para a missão, chutava o carro e ficou irritado e tal. Aí o Espírito falou para ele: louve. Aí ele: louve? Que nada, como é que isso acontece? Como é que eu esqueço o macaco? Como é que eu tiro e não coloco? Como é que eu vou fazer uma viagem dessa e me acontece isso? Eu estou indo fazer a obra de Deus e tal. Aí a voz de novo: louve, louve-me. Na verdade ele não queria louvar, né? Porque essa é a hora mais importante de louvar, é quando você não quer louvar. É aí que o louvor se torna poderoso. Louvar na igreja é legal, é uma bênção, mas o louvor como arma de guerra é o louvor no meio da tempestade. É o louvor na cadeia de Filipos. Aleluia, esse é que é o louvor que faz o mover. E ele ouviu aquela voz, segundo, até que ele deu tá bom, Senhor, obrigado, pelo menos não sofri um acidente, louve mais. Aí ele: tá bom, glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor, é verdade, eu estou aqui, mas eu estou com saúde, eu poderia ter sofrido um acidente, eu estou aqui, mas começou a adorar e desencadeou o louvor. E aí, há 20 minutos ele estava louvando já. De repente chega um carro guincho, um caminhão guincho. A gente fica até, cara, foi um pastor que contou isso no livro, não acredito que esteja mentindo. O livro O Poder da Língua, de Gary Haynes, muito bom esse livro, e é bem curtinho, 50 e poucas páginas, eu li nesse final de semana. E ele disse: chegou o guincho. Como? Disse: você não ligou para mim? Você ligou para mim, e nós já viemos trocar o seu pneu. E agora, como é que eu vou pagar? Eu não tenho dinheiro suficiente para atender esse guincho, veio até aqui para trocar o pneu. Aí o cara disse: não, você faz parte de um clube, numa associação de motoristas, né, que tem, de clube de guinchos, assim, que quando você paga, você faz parte da associação, quando precisa eles vêm e você não paga nada. E eles vieram, e ele veio, e ele não pagou nada, e ele saiu daquele lugar. Quem ligou para eles? Quem ligou para eles? Os anjos existem, amém? Os anjos estão a nosso serviço. Eu tenho certeza que os anjos já me ajudaram muito no trânsito. Sinceramente, eu não sou um bom motorista não, mas eu confio nos anjos, e eles têm me guardado. Eu nem lembro de nenhum acidente que eu tenha tido, eu participante do acidente. E eu reconheço, eu não sou, mas eu me lembro uma vez de Porto Velho, nós víamos de Bagé, a primeira viagem interestadual que nós fizemos, né? A Almerinda tinha 1 ano de carteira, eu tinha 6 meses. A Almerinda aprendeu a dirigir numa Brasília, e quando ela foi, compramos o primeiro carro, um Gol, cara chata,
e que foi para a motorista habilitada, desculpa, Merinda, mas a motorista habilitada sair, ela não conseguia sair, só entrava a terceira. Acho que ela foi tão bem treinada na Brasília, que quando ela pegou o gol, aí eu tive que sair na primeira, e fui na primeira até em casa. Então nós estávamos viajando, e foi a primeira viagem interestadual. Almerinda dirigiu 6.000 quilômetros, 4.000 quilômetros até Porto Velho. E em Porto Velho, sem querer, nós atravessamos uma avenida, cara, uma avenida lotada, mas nós sentimos aquele empurrão, sabe aquele empurrão? Que os carros passaram aqui, ó. Tenho certeza que foi um anjo. Os anjos existem. Muitas vezes a gente está procurando demônios, mas procure anjos. Assim, veja, a Bíblia diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Muitas vezes os anjos têm agido a nosso favor, amém? Então Deus opera com o exército do céu. Segundo ponto, amém? Olha lá, Daniel 4,35. Daniel 4,35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Deus opera com os exércitos do céu, amém? Um exemplo que Deus opera com os exércitos do céu: abriu a prisão de Pedro. Vocês lembram? Está relatado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 6. Pedro estava preso. Pedro já tinha sumido uma vez da prisão. Uma vez eles prenderam os 12 e os 12 saíram. Quando procuraram, cadê os 12? Aí ele disse: agora vamos nos precaver contra esses caras são meio doidos. Eles saem de prisão. Aí o que fizeram? Colocaram Pedro preso, algemado em 2 soldados. Olha, Pedro algemado de um lado, o braço do outro. Será que Pedro vai fugir? Quando Herodes, Atos capítulo 12, versículo 6, eu vou ler, eu não queria ler, mas olha, Atos capítulo 12, versículo 6, eu vou ler aqui. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, porque essa leitura edifica, sabe? Você pensa que você está sozinho, você pensa que só depende da sua mão, das circunstâncias humanas, das ações humanas, mas não, meu irmão. Os exércitos do céu estão agindo ao seu favor. Deus tem liberado anjos para cuidar de você, da sua casa e da sua família. E olha, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias e sentinelas. A porta guardava o cárcere. É mole? É, preso em 2 soldados, mais um portão e uma sentinela lá. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e as sandálias, veste a tua roupa. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, porque parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei. Nosso problema é esse, é igual o de Pedro. Agora sei, agora ele creu, agora ele acreditou, agora sei que Deus, verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém, querido? Isso não mudou não. Há vários relatos atuais de ações de anjos. Amém, querido? Cuidando de nós. Mas agora, irmão, chegou alguém que disse isso. Não, porque agora, fora o anjo, nós temos o Espírito Santo.
Alguém tinha dito que os anjos não agiam mais, porque agora a gente tem o Espírito Santo, mas a Bíblia é clara, né? O Espírito Santo já estava na vida de Pedro aí, né? O Espírito Santo, ele age mais como um conselheiro, algo pessoal, íntimo. Os anjos operam diante das circunstâncias, amém? Tem um anjo que Deus liberou para cuidar de você, da sua vida, da sua casa, da sua família, amém, queridos? Deus opera com os exércitos do céu. Ele abriu a prisão de Pedro. Outro ponto, Deus libertou Paulo. Lembra em Filipos? Paulo estava preso, está relatado lá em Atos capítulo 16, versículo de 25 a 26, se você quiser anote e leia em casa, a libertação de Paulo e Silas em Filipos. Todos conhecem essa história. Eles tinham sido presos, estavam numa cidade estranha, foram presos, ele mexeu com gente importante da cidade, e foram presos, e foram açoitados, e foram acorrentados a um tronco. Eles estavam presos a um tronco, era meia-noite, eles estavam acorrentados a um tronco, e eles começaram a adorar o Senhor, começaram a louvar a Deus. Os presos ficaram dizendo: esses caras são malucos, eles levaram chicotadas, eles apanharam, eles estão presos no tronco, e eles estão aí adorando, louvando. Mas a Bíblia diz que houve um terremoto que abalou os alicerces da prisão. Aleluia. Eu não sei o que é que está prendendo a sua vida, a sua alma, as suas emoções, as circunstâncias da sua vida, a sua situação financeira, seja lá qual for a prisão, a cadeia, mas eu quero dizer, se você louvar, se você adorar a Deus, os alicerces, as cadeias serão quebradas em nome de Jesus. Eu não sei o que está ameaçando sua casa, seu casamento, sua vida emocional, sua saúde, sua vida espiritual, seus relacionamentos. Eu só quero dizer que Deus é poderoso para quebrar cadeias em nome de Jesus. E Paulo foi liberto. E que dizer das muralhas de Jericó? Jericó era uma cidade fortificada. Está lá o relato em Josué capítulo 6, versículo 16. Era uma cidade fortificada. Os israelitas eram escravos que há pouco tempo tinham se tornado uma nação livre, e eles foram enfrentar Jericó, e era uma fortaleza muito poderosa, e Deus deu o comando para eles: deem volta na cidade, uma volta por dia, e lá vocês toquem tambores, vocês gritem, em outras palavras, vocês louvem. É tanta vitória com louvor, né? No sétimo dia vocês dão 7 voltas. No sétimo dia eles deram 7 voltas. Quando estava terminando a 7ª volta, eles começaram a gritar, e as muralhas romperam. Um terremoto abalou as estruturas da muralha, e as muralhas caíram em nome de Jesus. Deus opera com os exércitos do céu. Josué também enfrentou outro grande milagre semelhante. Esse verdadeiramente foi o dia em que a terra parou. O relato está lá em Josué capítulo 10, versículo 12 a 14, fala do momento chave. A Bíblia diz que Josué estava numa batalha contra aqueles povos inimigos, e era dia, e se a noite viesse, eles teriam desvantagem, porque o povo da região conhecia o território. Aí a Bíblia diz que por determinado tempo de hora, o sol não se moveu, o sol parou. Josué disse: sol, para em cadê? Então Josué falou: Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E durante quanto tempo? Diz aí. E quase um dia o sol parou. Deus pode parar a terra, atendendo a oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E porque o sol parou, eles obtiveram vitória contra os seus inimigos. Ele pode parar o sol, ele pode parar o planeta,
Ele é o Todo-Poderoso. Ah, como nós somos infantis às vezes, como nós nos desesperamos à toa, como a nossa fé muitas vezes é pequena, tendo um Deus Todo-Poderoso que é por nós, que nos adotou como filho, que nos levou para a sua família. O sol parou, a terra parou. Outra passagem, Eliseu abre os olhos de Geazi. Vocês já ouviram essa história? Está lá escrita lá em 2 Reis capítulo 6, versículo de 8 a 23. O exército sírio enviou um pelotão para prender o profeta Eliseu, uma guarnição. Quando tinha um jovem que sempre acompanhava o profeta, um pupilo, um discípulo, e quando ele olhou e viu aqueles soldados, ele se desesperou. Ele disse: ai meu Deus, ai meu pai, porque os soldados sírios são muitos e rodearam toda a colina. E ele falou para Eliseu, e Eliseu disse: Senhor, abre os olhos de Geazi, para que ele veja o mundo espiritual. Deus opera com os exércitos do céu. E os olhos de Geazi se abriram, e ele ouviu, cercando a guarnição dos sírios, cercando aquela quantidade de soldados sírios, uma multidão de cavalos e carros de fogo, de anjos, cercaram aquele lugar. E Eliseu disse: Senhor, abre os olhos de Geazi, para que ele veja que maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. Amém, querido? Maior são os que estão com você, maior é o Espírito Santo de Deus que habita em você, maior é os anjos do Senhor liberados para nos proteger e para nos defender, do que o que está no mundo. Amém, querido? E naquele dia, Eliseu disse assim: Senhor, cega agora os olhos desses soldados. Os caras ficaram tudo cegos, e ele pegou a guarnição todinha e levou lá para o rei de Israel. E o rei de Israel disse: o que a gente faz com eles? A gente mata eles? Ele disse: não, mate aqueles que você prender. Esse aqui quem prendeu foi o Senhor. Dê comida para eles, dê alimentos para ele, e libere eles para ir voltar para o reino deles. Ele deu comida, deu banquete para os soldados voltaram para a Síria e nunca mais atacaram naquele período a Israel. Deus opera com os exércitos do céu. São histórias reais, não são contos, são histórias verdadeiras. Agora, um dos milagres mais impactantes que eu acho, é o milagre do imposto. Pedro e Jesus estavam em determinado lugar e cobraram dele o imposto. Mateus 17, 27, a moeda do imposto. Sabe o que Jesus disse? Olha, a gente não tem que pagar imposto, mas para que não escandalize eles, Pedro, vai no mar, lança o anzol, o primeiro peixe que tu pegar, vai ter uma moeda na boca, tu pega a moeda e paga o imposto teu e meu. Esse é o Deus da provisão. É muito, né? Encontrar, e no determinado lugar, jogar a linha e pegar exatamente aquele peixe que está com a moeda na boca. Esse peixe deve ter pego essa moeda em algum lugar. Agora, o que eu fico impactado é com a sincronia, com a sincronização que Deus tem. No exato momento, Pedro foi lá e pegou a moeda e pagou o imposto. Nosso Deus é o Deus da provisão, amém, querido? Se Deus pode pescar um peixe, achar uma moeda, Ele pode te abençoar abundantemente. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Amém, queridos?
tenho tantos testemunhos financeiros para contar. Um dia eu vou contar para vocês mais detalhadamente. Terminando, quase terminando, o Deus que ressuscita mortos. Amém, querido? O nosso Deus ressuscita mortos. Qual a pior coisa que pode haver? Morte. Eu estava nesses dias, sexta-feira, o meu mano, o irmão, não vou citar nome para não ficar citando nomes, de uma irmã que está muito enferma, vocês sabem quem é? Está no hospital, depois a gente vai orar até por ela, vou citar nome sim. O Ramon me ligou, e eu estava pensando assim: enquanto há vida, há esperança. Enquanto ela não morreu, Deus ainda pode fazer o milagre. Enquanto ela não morreu, Deus ainda pode fazer o milagre. Aí de repente eu parei. Sabia que essa frase está errada? Enquanto há vida, há esperança? Está errada essa frase. Se ela ainda não morreu, ele pode fazer o milagre? Está errada essa frase. Lázaro tinha morrido há 4 dias. Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Não existe causa perdida para Ele. Não existe causa perdida. Se morreu, Ele ressuscita. Ele ressuscita. E era 4:30 da manhã, e eu estava conversando com o Ramon, e eu disse para ele, e eu pensei inicialmente, mas não comentei com o Ramon. Em seguida eu fui lá no Facebook. Quando eu vi o story do Ramon, ele estava dizendo exatamente o mesmo. Lázaro estava morto e Deus ressuscitou. Aí eu liguei para ele e disse: exatamente isso que Deus me falou agora há pouco. Não tem esse negócio de enquanto há vida, há esperança, não. Para Deus, mesmo depois de morto, ainda há esperança, porque Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Amém? Você pode dar um aplauso para o Senhor por isso? Jesus se encontrou com a morte 4 vezes e nunca lhe deixou barato. Ele se encontrou com a morte. Ele ia passando em um povoado e uma viúva ia enterrando o seu único filho, o funeral do seu único filho, o filho da viúva de Naim. Ela era viúva, ela não tinha marido, o filho dela era o sustentáculo da casa, e ele morreu. Mas para o azar da morte e do capeta, Jesus ia passando, e Jesus o ressuscitou e devolveu o filho para aquela viúva. O primeiro encontro de Jesus com a morte foi esse. Jesus ressuscitou o filho da viúva. Depois, Jesus estava a caminho de um lugar, quando alguém chegou lá e disse: olha, não adianta mais tu pedir para o mestre, a tua filha já morreu, não tem mais jeito. Lembra quem está falando antes? Mas para Jesus sempre tem jeito. Ele é o Deus dos impossíveis. Jesus foi até lá e disse: ela não está morta, ela está somente dormindo. E ele, interessante, ele mandou fechar a porta, ficou só os 2 discípulos que tinham mais fé. Sabia que a incredulidade impede o milagre? Sabia? A incredulidade impede o milagre. Por isso que Jesus sempre, quando ele ia fazer um grande milagre, ele reservava pessoas de fé, que criam. E ele ressuscitou a filha de Jairo. Quem conhece essa história? Depois ele encontrou com a morte pela 3ª vez, com Lázaro, já há 4 dias, cheirava mal. Os judeus tinham uma tradição, que até 3 dias dava para ressuscitar alguém, porque a morte ainda não tinha feito o desligamento total. Mas no 4º dia ninguém ressuscitava, porque todas as ressurreições do Antigo Testamento foi assim. Eliseu ressuscitou o filho da viúva também, mas foi algo imediato. Todos eles foram algo imediato, mas dessa vez já havia 4 dias. A tradição dizia que ninguém havia ressuscitado depois do 3º dia. Mais uma vez, Jesus, o autor da vida, deu a ordem e disse: Lázaro,
vem para fora. A morte não pôde detê-lo, a morte não pôde segurá-lo. Lázaro ressuscitou. E por último, e para encerrar, ele mesmo enfrentou o príncipe dos terrores, a morte. A Bíblia diz que ele ressuscitou, que ele acordou, que ele reviveu. Ele ressuscitou, e ele era de carne e osso quando ressuscitou. Ele era de carne e osso. Ele disse para Tomé: Tomé, toca aqui, Tomé, vê, eu não sou um espírito. Nós não vamos ressuscitar um espírito, nós vamos ressuscitar um corpo semelhante ao que Jesus ressuscitou. E Hebreus lá diz que quando Jesus venceu a morte, ele venceu todos os medos da humanidade, porque todos os medos da humanidade estão inseridos na ideia de morte. Mas Jesus venceu a morte. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Fique de pé em nome de Jesus.